E apenas permita mais alguns minutos para lentamente ajustar-se para esta próxima parte do nosso programa. Se você estava com seus belos olhos fechados, você poderá abrir seus olhos e lentamente trazer sua consciência de volta para o seu corpo, de volta para a sala. E agora que você está totalmente presente em seu corpo, na sala, Lee e eu estamos extremamente encantados com a gama de palestrantes que vem se juntar a nós. E Lee, eu sei que você está absolutamente empolgado com a convidada de hoje. Estou muito empolgado com hoje, sim, estou. Então, nós temos, juntando-se a nós, Susan Giesemann. Agora, Susan, você está aí? Sim, estou aqui. Maravilhoso. Então, deixe-nos dizer às pessoas sobre a Susan. Esta será a versão curta da biografia. Há tantas coisas a saber sobre essa mulher. É um tipo de coisa dicotômica. Por isso que eu estou muito empolgado em trazer algo a vocês que realmente é especial. Susan Giesemann é uma comandante aposentada da Marinha dos Estados Unidos que serviu como oficial de comando, especificamente como assessora do chefe do Estado-Maior. Eu poderia dizer isso 5 vezes, porque eu sei que estamos entrando em algo que é muito, muito, muito grande. Eu conheço a história dela e provavelmente ela não terá tempo para contá-la. Isso foi durante o 11 de setembro, quando ela e o chefe do Estado-Maior estavam a caminho da Europa no avião, e quando eles receberam a mensagem, eles retornaram, na verdade, voaram sobre Nova York e viram o que estava acontecendo lá. Então ela realmente, provavelmente, tem muitas coisas a dizer sobre aquele tempo em sua vida. Ela serviu em tours da inteligência da Marinha, ensinou política, ou na verdade ciência política, na Academia da Marinha dos Estados Unidos, com atribuições no exterior, no Panamá e no Japão. Suas condecorações militares, se você conhece alguma coisa sobre isso, espero que sim, incluem a fita de ação em combate e a medalha de defesa de serviço superior. E Susan é uma mensageira de esperança. Ela oferece o Awakened Way, que é um caminho para conhecer, saber quem você é e por que você está aqui. Seja em seus livros ou gravações, em suas aulas, workshops, seu show de rádio semanal ou suas sessões individuais, a comunicação evidencial de Suzanne com o reino dos espíritos provê evidências surpreendentes da vida após a morte. E como nós dissemos anteriormente, ela é fundadora e professora do Awakened Way, um caminho para conhecer quem você é, por que você está aqui, e tudo isso lida com consciência e nossa interconectividade. Suzanne é a autora de 3 livros. Ela tem sido uma palestrante principal para organizações, incluindo Edward Cases Association. Edgar, não Edward. Nós não conhecemos o Edward. Nós não conhecemos Edward. Você está certa. Edgar Cases Association for Research and Enlightenment, the Academy for Spiritual and Consciousness Studies, the Afterlife Research and Education Institute, and the International Association for Near-Death Studies. Você está tendo dificuldades em reunir essas coisas com o que eu disse a vocês no início? Muitas pessoas, sim. E essa seria a primeira pergunta que eu faria a você. Eu sei que você precisou responder isso talvez centenas e centenas de vezes, Suzanne. O que aconteceu para te tirar de uma comandante da Marinha norte-americana para uma professora espiritual e médium? Bem, foi um grande chamado para despertar, mas eu preciso dizer que depois dessa introdução à minha biografia, eu acho que não me é permitido ficar desmazelado, não é? Sim. Meu Deus, eu estava pensando sobre isso esta manhã, na verdade, sobre como frequentemente é necessário um chamado de despertar para a realidade maior, porque conforme eu ouvia essa biografia, eu precisei me lembrar novamente que aquela é minha história, mas agora eu sei que não é quem eu sou no nível último. E eu preciso ter uma história, eu sou muito orgulhosa daquela história, mas ela não aconteceu sem suas dores. E foi isso que causou o chamado de despertar, foi quando... Bem, vamos apenas retornar um pouco até 11 de setembro. Estando tão próximo daquele dia, retornando ao nosso prédio, no nosso escritório no Pentágono, com todo aquele buraco na lateral, conforme eu olhava para ali enquanto o chefe do Estado-Maior estava ali ao meu lado, eu simplesmente comecei a dizer,
Como pode ser que aquelas pessoas que estavam ali há um minuto sentadas em suas escrivaninhas terem ido? Por que elas estavam lá e não outra pessoa? Sabe, do que se trata tudo isso? Ter sua vida sendo retirada tão rapidamente? E eu comecei a fazer essas perguntas profundas, mas eu não encontrei respostas satisfatórias. Eu realmente não gostava de lidar com a tristeza de tantas pessoas ao meu redor que estavam no Pentágono. Então, eu me aposentei exatamente 20 anos, até o dia que eu fiz o juramento. E meu marido e eu saímos velejando em nosso veleiro, decidimos viver nosso sonho enquanto poderíamos, e a vida era idílica. Eu efetivamente fugi de toda aquela tragédia. Então, a vida me alcançou, porque eu posso ver agora que eu tinha um diferente caminho para seguir, e é este. E enquanto tenha sido uma honra servir da forma como eu fiz, não há nenhuma honra que pode se comparar ao trabalho que estou fazendo agora, mas se alguém tivesse me dito quando eu usei o uniforme todos aqueles anos, muito cérebro esquerdo, lógica analítica, que eu seria uma médium, e uma mística, e uma professora dessas coisas, uma canalizadora diária da sabedoria dos reinos superiores, eu apenas riria e diria, do que você está falando? Mas aquele chamado de despertar veio quando nós recebemos um e-mail em nosso barco. Nós tínhamos velejado cruzando o Atlântico e fomos até a Croácia. Não era como um e-mail hoje. Ele veio através do nosso rádio. Isso foi há 15 anos já. Na verdade, nesse último final de semana, e dizia, telefone para casa, é importante. Então nós literalmente precisamos velejar um dia para encontrar um telefone, não era como hoje. E nós ficamos lá pensando que algo grande estava acontecendo, e estava. Foi a notícia de que minha enteada Susan, que era uma sargento no Marine Corps, tinha sido atingida e morta por um relâmpago enquanto cruzava uma linha de voo no trabalho. E ela estava grávida de 6 meses na época. Então toda a tragédia da qual nós fugimos em 11 de setembro, eu fugi. Eu não podia fugir dessa, então agora eu realmente precisava fazer aquelas perguntas. E eu tive respostas. Você deve ter tido algumas respostas muito profundas. Eu quero que você nos conduza naquele ponto do tempo. O que você fez que te levou para aquele caminho? Especificamente. Bem, o primeiro ponto de virada para mim foi olhar para o corpo da Suzy no caixão. E algumas pessoas se contorcem quando falamos sobre isso, mas para mim foi uma epifania. Porque aquele corpo não parecia nada como a Susan que eu conhecia. E eu simplesmente fiquei lá em choque dizendo, esta não é Susan? Essa não é Susan, então onde ela está? Porque claramente não se pode matar aquele espírito, porque aquele espírito saiu deste corpo. E eu, sendo muito orientada para missões, estabeleci uma meta naquele momento e disse, eu vou encontrá-la. Eu já ouvi sobre essas pessoas chamadas médiums, então encontrarei um médium, aprenderei sobre o pós-vida, e eu comecei a meditar há 15 anos, como você sabe. Nem tantas pessoas meditavam como hoje, e eu comecei todos os dias com a única intenção de conectar-me com a Susan, não para expandir minha consciência. Nenhuma das coisas que, na verdade, se desenrolaram a partir daquela prática, eu não tinha nenhuma ideia dos benefícios que poderiam ocorrer a partir daquilo. E isso que aconteceu primeiro. Eu comecei a me abrir para aventuras na consciência. Eu não me conectei com Susan a princípio de forma alguma, mas minha intuição retornou a ficar ativa. Enquanto isso, eu estava lendo sobre o pós-vida, estava lendo sobre médiums, e o outro grande ponto de virada foi quando eu peguei meu marido Ty, que é um capitão de destroyer da Marinha, ainda mais de cérebro esquerdo do que eu, para ver um médium. Eu encontrei um que não sabia nosso nome, não sabia nada sobre nós, então eu estava de mente aberta, mas ainda um pouco cética. Eu não queria ser condescendente com alguém que poderia nos olhar online. Eu tenho clientes hoje que sentem da mesma forma e eu entendo completamente isso. Mas aquela mulher foi enviada por Deus porque ela trouxe evidências verificáveis de que a Susan estava lá na sala conosco, e aquilo me deixou soluçando, chorando e caminhando por ali por dias. Eu não podia negar, aquilo é real. E deixe-me, desculpe interromper agora, eu sei que você tem algo a dizer. Há centenas e centenas de pais que precisam ouvir isso. E eu acho que você sabe disso, e eu acho que você está trabalhando com eles. Eu acho, talvez você nos dirá sobre isso. Esta é a melhor notícia que qualquer um deles poderia ter. Muito obrigado.
Bem, e é a melhor notícia. Tudo isso se trata de cura, o seu programa, e não há nada mais curativo do que descobrir que tudo bem. Eu compreendo que eu não posso ter o corpo físico de volta, mas quer dizer, eu posso continuar a ter um relacionamento com eles, não apenas quando você está falando com um médium, mas contínuo. Agora, nós não precisamos entrar em como eu descobri que eu sou uma médium, mas é tudo resultado da meditação e do desejo de fazer aquilo. Então, uma vez que eu descobri que qualquer um pode se conectar com seus seres amados, eu estava dentro. Eu estava começando a receber aquele mesmo tipo de evidência eu mesma. E agora, quando eu faço leituras para as pessoas, eu pergunto aos espíritos todas as vezes, diga-me algo que está acontecendo na vida do seu ser amado agora, para mostrar que você ainda é parte da vida deles. Em qualquer momento que eles pensam em você, em qualquer momento que você pensa neles, mostre-me as coisas atuais. E eles fazem isso, e isso transforma vidas. Isso é tão belo porque eu acho que nada é pior do que perder seu próprio filho. É algo tão... Eu nem mesmo tenho palavras. É desabilitante, é desabilitante. No entanto, o que você disse é que cada pai, cada mãe... Não há nenhum aniversário que aconteça que eles não se lembrem deles. Não há nenhum momento onde eles não estejam pensando sobre seus filhos. Então, o que você disse foi belo. Ter aquele relacionamento quando eles são convidados e como eles navegam, convidando-os para entrar sem a dor. Porque para muitas pessoas é doloroso ter aquele tipo de experiência. Bem, simplesmente mantenha o seu coração, você sente aquela dor e você a transforma instantaneamente dizendo, isto é amor? E agora, com a consciência de que eles ainda estão aqui, que eles estão com você, você muda a sua estrutura mental e compreende que você não continua adiante sem eles, você continua adiante juntos. Você pede a eles para fazerem parte de sua vida, para trazer insights para sua mente que vêm deles, para continuar a dar a você sinais de que eles estão por aqui. Se você não estiver consciente dos sinais, você não os percebe. Mas uma vez que você começa a captar como seu ser amado se comunica de forma única com você, aquilo se torna um relacionamento contínuo. E eu concordo totalmente com você, Mônica, com o que você disse sobre a pior coisa que poderia acontecer, no entanto, ao longo dos anos, de conectar-me com pessoas que tiveram seus seres amados fazendo a passagem. Para a pessoa que passa pelo luto, eu talvez não tenha tido o tipo de relacionamento com minha mãe que outras pessoas têm, mas algumas pessoas estão enlutadas por suas mães, os seus pais, ou por seus cães, os seus gatos, da mesma forma como outras pessoas sentem o luto por seus filhos. Então eu nem mesmo posso comparar uma perda com a outra, porque o amor é o amor. Sim, com certeza. Uma das coisas que eu amo sobre o seu trabalho, e apenas porque eu venho de um background de engenheiro, é que você insiste em evidências. Conte-nos mais sobre isso. Você tem alguns exemplos? Eu tenho. E de quem estou insistindo para isso? Aqueles que estão no mundo espiritual? Eu sei que eles sabem que eu faço isso com amor e que eu peço por isso porque eles sabem que eu não fazia esse trabalho se eles não me dessem evidências realmente muito boas. O que surge na minha mente imediatamente é o jovem que retirou sua própria vida. A mãe dele estava sentada à minha frente. Eu não sabia de quem ela queria ouvir, mas eu senti imediatamente, você tem um filho do outro lado do véu. Sim, eu tenho. Ele está me mostrando que retirou sua própria vida. Então isso é uma evidência imediatamente quando eu não sei nada sobre aquilo. Mas as evidências reais continuam fluindo. Quando ele disse que ele saltou de uma ponte, e a mãe dele disse, você quer saber? Você quer saber onde? E ela falou, não, ele está bem aqui, deixa eu perguntar a ele. E ele disse, foi na ponte do Arizona, em Nova York? Sim, foi lá. E ele disse que ele era bipolar, porque ele estava mostrando um símbolo que eu tenho para aquilo. Sim, ele era. Ele me disse que ele não estava tomando os medicamentos porque a namorada dele não queria que ele os tomasse. Percebe? Estas são coisas que eu não podia saber. Agora, céticos poderiam dizer, você está apenas lendo a mente da mãe dele porque ela está pensando sobre ele. E eu diria a vocês, isto é possível, que um médium possa captar as memórias de outra pessoa, mas essa é uma das histórias favoritas para compartilhar porque o que aconteceu no final daquela leitura mostra que isto não é leitura da mente, porque eu tenho toda uma lista de possibilidades, de evidências, que aqueles que estão do outro lado do véu podem compartilhar, como você morreu, o que você gostava, quais as suas coisas favoritas, suas canções favoritas, esse tipo de coisas, o que estava acontecendo na vida dos seus seres amados agora. Neste caso, a leitura estava chegando ao final e de repente eu me lembrei. Ele não me deu uma das minhas peças de evidências chaves, então eu não perguntei em voz alta, porque se eu o fizesse, a mãe dele teria pensado na resposta e eu poderia ter captado aquilo. Eu queria mostrar que eu não estava lendo a mente dela, então silenciosamente eu disse para ele, que estava bem aqui, os seres amados que se passaram estão se comunicando, em tempo real, é uma conversa.
E eu disse, então você não me disse o que você fazia, qual era o seu trabalho? E ao invés de responder, ele movimentou um braço e apontou para fora da janela. E ele disse para mim silenciosamente, o que o seu marido está fazendo agora? E eu então olhei pela janela, atrás da minha cliente, a mãe dele, e lá estava o Ty, do lado de trás do nosso ônibus, descascando fios. E eu disse para a mãe dele, o seu filho está me dizendo que ele era um eletricista. E ela disse, sim, ele era. E ela não percebeu que momento mágico aquilo foi. Aquilo mostra para todos nós que isto é em tempo real, eles veem o que está acontecendo. Ele não simplesmente respondeu a pergunta, ele me mostrou um canto fora da janela. Eu podia contar histórias como essa por dias. É o que me faz despertar com alegria, ao invés de dizer, a Susan se foi, que perda. Essas palavras nos mantêm presos. Ao invés eu posso dizer, Susan, eu não posso ter você de volta, mas a sua passagem levou a esse despertar para mim. E se nós pudéssemos pegar sua morte e ajudar outros a encontrar a cura, mas além daquilo, chegar a saber que nós somos parte de algo tão maior do que essa história limitada que estamos vivendo. Esta é a maior cura que qualquer um de nós pode alcançar. É tão mais do que apenas a mediunidade. Se trata de despertar para o fato de que nós estamos todos conectados nesse nível do amor, da consciência, e que ele nunca para. Eu estou saltando de alegria, porque esse tem sido um dos temas principais de Cryon por 31 anos, e que eu tenho canalizado isso, e isso é repetido. Eles não se foram, eles não se foram, eles não se foram. E como você diz, você pode não os ter em 3 dimensões, mas eles não se foram, e a consciência permanece, o amor permanece. E então a próxima pergunta que é, parece que você está entrevistando aqueles que fizeram a passagem, precisa haver uma conversa de um lado para o outro, o que eles têm a dizer, e este é o ponto. E uma boa evidência para o médium é procurar aquele equilíbrio entre a evidência e as mensagens, porque quando eu fui para um médium, se aquele médium não tivesse apoiado as mensagens de Susan, dizendo que eu ainda estou aqui e eu te amo tanto, eu teria deixado aquela leitura dizendo, ela criou aquilo. Porque, como você sabe, as mensagens são quase sempre as mesmas. Nós te amamos, nós estamos bem aqui, a vida é eterna. Mas, no entanto, eu não apenas digo essas mensagens. Cada espírito diz da sua própria forma, que fala para o coração do seu ser amado, porque eles sabem exatamente o que eles precisam ouvir. Algumas das mensagens mais curativas são: tudo bem você ter desligado o equipamento no final. Obrigado por ter cuidado de mim no final da minha vida. Então pode-se ver como, até mesmo dentro da mensagem, nós temos evidências. Eles dizem, eu perdoo você por aquelas últimas palavras que você disse, que foram dolorosas e que me feriram. Já não está mais doendo. Eu vejo qual era a grande cena e por que você disse aquilo. Eu estava tão errado quanto. Eu perdoo você. E eles permitem ao outro perdoá-los também. E eles dizem, está tudo bem, eu te amo. E nada importa mais do que isto. Eu também estou curiosa, porque sua enteada, você disse, estava grávida. E aquilo simplesmente foi para todo um outro nível do fim dela, a criança que não nasceu. Então você se conectou com a criança não nascida também? Bem, foi isso que me deixou naqueles dias depois daquela leitura para a qual Ty e eu fomos. Aquela médium não sabia nada sobre nós, então tivemos aquela grande comunicação com a Susan, com evidência de que ela estava lá, incluindo o último gesto que ela fez quando ela disse adeus para nós a última vez que a vimos, e então a médium disse, a sua enteada está trazendo com ela um garotinho, um bebê, a quem ela quer apresentar a vocês, mas ele está lá, tímido, chupando o dedo, porque ele não conhece vocês. Meu Deus, nós estávamos soluçando. E olha, eu nunca tinha sentido a personalidade de Liam porque ele não chegou para essa vida. Era apenas aquela luz brilhante. E quando eu faço leituras para as pessoas, elas têm um bebê que não nasceu ou um bebê abortado. Não importa como aquela pequena alma não veio para uma vida humana, a energia que eles exalam é a mesma, é apenas aquela luz borbulhante daquele sentimento de amor, e eles querem que aqueles seres amados saibam, estamos ao seu redor e te amamos. Provavelmente estou forçando a barra aqui, porque eu tenho você aqui. Como vidas passadas se encaixam nessas coisas? Porque eu sei que isso é parte do estudo. Bem, de vez em quando,
uma influência de uma vida passada surgirá em uma leitura. Eu me foco estritamente nessa vida e minha guia Sanaya disse: foque-se aqui, é aqui onde as oportunidades que estão querendo que você trabalhe. Mas as pessoas ficam paralisadas, não compreendem porque tem certas características. Ocasionalmente isso aparece na leitura porque às vezes a alma continua a trabalhar naquela questão. Você percebeu alguma mudança na energia da comunicação ou qualquer coisa nesses últimos 8 anos, mais ou menos? Você quer dizer pessoalmente ou com todos? Com todos. Com todos eu sinto que as pessoas estão tão mais abertas para a mediunidade. As pessoas estão aprendendo que se outros podem se comunicar, então eu também posso. E essa é a minha principal mensagem, que todos nós podemos fazer isso, porque a comunicação acontece através da consciência e através da alma. E uma vez que aprendemos que nós somos aquilo, essa é a nossa natureza essencial, então aprendemos a acessar aquilo, e mais pessoas estão aceitando aquilo como realidade, como possível. E uma vez que essa bola começa a girar, elas procuram. Eu percebi agora que você está participando na Unity Village. Você está lá porque está dando algumas conferências. Pode nos dizer o que está acontecendo lá? É chamado Meu Retiro do Holy You. É um jogo de palavras entre holiness, totalidade, e holy, sagrado. E tivemos várias pessoas se reunindo em uma absoluta alegria por estarmos juntos pessoalmente. E o amor, todos nós nos alinhamos com a nossa natureza verdadeira. E essa é a minha meta, para que eles sintam aquele amor, aprenderem quem eles realmente são. É uma grande mistura de compartilhar, de exercícios, evidências do outro lado do véu, tanto amor. E eu faço isso, farei isso novamente daqui a uma semana e farei novamente em outubro, porque as pessoas responderam tão belamente. A palavra que continua vindo é transformacional e mudança de vida. Eu compreendo que você tem um programa ou você fez algo, me corrija se estiver errado, você está ajudando outros pais que passaram por aquilo que você passou, é verdade? Bem, eu sempre apoio um grupo, Helping Parents Heal, uma bela organização não lucrativa, e eu os apoio conversando com os pais em webinários e pessoalmente em seus encontros e suas conferências, mas eu ajudo pais, eu ajudo crianças, ajudo irmãos a conectarem-se. E eu faço isso através dos meus cursos online e meus webinários de mentoramento mensais. Online eu tenho vários presentes gratuitos de mensagens diárias do Espírito. Esta é a minha missão. Pergunte ao meu marido, é um desejo ardente. Qualquer coisa que o Espírito me dá, eu imediatamente compartilho com todos. E a parte bela é que, como dissemos, isso melhora para todos ao nosso redor, mas a mediunidade sempre melhora para os médiuns quando eles estão dedicados àquilo. Então estou empolgada porque as coisas continuam melhorando e eu posso compartilhar com espíritos afins o tempo todo, em um nível pessoal. O seu marido está a bordo de tudo isso? Ou ele não está? Ele está 100% a bordo. Ele nem sempre... Ele é a pessoa aterrada. Nós frequentemente dizendo que de vez em quando, eu flutuo para o céu e ele é muito humano e, no entanto, ele apoia totalmente esse trabalho e eu sei que não poderia fazê-lo sem ele. Isso é muito bom. Você pode me dar uma outra história? Porque isso aquece tanto o coração ouvir talvez de algo como a história do suicídio que você teve. Sim, uma das minhas favoritas é que através do Helping Parents Heal, eu conheci uma bela alma do outro lado do véu chamada Carly Hills. E sua mãe, Irene, é minha vizinha de porta porque nós nos demos tão bem. Eu e Tyne construímos uma casa do lado da Irene. Agora essa é uma amizade tanto, não é? Então, porque eu já tinha dado várias leituras para Irene, ocasionalmente a Carly chega e um dia eu disse... Irene, a Carly me diz que há um petisco de cão debaixo do seu sofá. Nós sabemos que isso é impossível, porque meus 2 cães estavam correndo pelo chão. O seu cão, Linus, o Golden Retriever, estava correndo pelo chão. Se houvesse um petisco lá, eles estariam arranhando ali. E, Irene, você é obsessiva? Você varre seu chão todo dia? Então eu devo estar errada com relação a isso, mas precisamos olhar. Então, Irene se abaixa e diz, não há nenhum petisco de cão debaixo do sofá, Suzane. Eu disse, não, Irene, você está olhando debaixo da namoradeira. A Carly diz que está debaixo do sofá. Então ela pega uma lanterna, fica de joelhos e diz, ah, meu Deus. E retira um petisco de cão. Estava debaixo do sofá. E meu marido e o marido dela estavam sentados no balcão, eles viraram e olharam e disseram, isto é demais. E eu disse, Carly, como é que você sabia que aquilo estava lá? E a Carly respondeu, visão de raio-x.
E nosso mundo é sólido para nós, mas não para aqueles que estão no mundo espiritual. Eles podem ver a grande cena, eles podem ver através de paredes e dos móveis. É uma realidade relativa, o que significa que esse mundo realmente não é tão sólido quanto ele parece. E o momento realmente engraçado, o que eu espero dará às pessoas uma pausa para pensarem sobre aquilo que eles dizem e sempre dizer coisas amorosas, foi quando ela disse: diga ao meu padrasto, Tony, eu não sou uma prima dona. E no domingo anterior, em um encontro local do Helps Parents Hill, que a Irene estava conduzindo, o Tony disse: Carly sempre foi uma prima dona. Então, eles estão por aí, isso é algo belíssimo. Eu tive uma experiência pessoal, eu vou contar agora, foi há alguns anos, quando eu estive... Mônica, você estava lá? Nós nos sentamos com alguns oficiais do Pentágono, quando estávamos em Washington, e todos eles tinham algo em comum. Todos eles trabalhavam no Pentágono e todos eles eram leitores de cryo. Em outras palavras, há iluminação lá, você concordaria? Eu não vi isto, mas eu me aposentei já há um tempo e eu tenho certeza que há iluminação lá porque não pode não haver quando há tantas almas juntas em um mesmo lugar, mas eu tenho tentado alcançar um grupo de estar com pais que... Bem, qualquer um que tenha perdido alguém no serviço militar, perceba como usamos a palavra perda, mas é um nome mal empregado. E eles ainda não chegaram porque eles ouvem aquela palavra M, mediunidade, e ficam um pouco amedrontados, mas estamos trabalhando nisso. Isso é delicioso. Temos mais 4 minutos e eu gostaria que você, por favor, nos contasse sobre o seu website, o que você oferece. E, por exemplo, alguém pode estar ouvindo isso agora, nunca ouviram de você e perderam um filho ou filha, eles acham que eles se foram e eles dizem, uau, e querem contatar você. Isso é algo que você oferece como uma ajuda para eles entrarem em contato? Eu recomendo que eles vão para o meu website, porque eu tive tantas pessoas me buscando agora, eu não posso realmente dar aquela resposta pessoal, mas há tantas formas que nós podemos nos conectar. SusanGisman.com é o website. Eu diria que o primeiro lugar para começar é com minha página de perguntas e respostas frequentes, que é um incrível baú de tesouros com respostas e recursos. E nós temos cursos online e cursos pessoais que eu faço para ensinar as pessoas como se conectar. E o mais recente, que é mediunidade pessoal, que é um curso muito pessoal agora, porque nem todos querem ser um médium, mas todos nós gostaríamos de conectar nós mesmos com nossos seres amados. E então eu tenho livros e meditações, eu tenho meditações de presente, eu tenho uma mensagem diária do Espírito, sessões especiais com meus guias, um site que você pode se perder lá dentro, com dúzias e dúzias de vídeos online, todos lá para ajudar as pessoas a saberem que você não está só, seus seres amados que fizeram a passagem ainda estão aqui, e você é tão amado. Provavelmente, essa é uma das coisas mais curativas que você poderia oferecer a qualquer um, especialmente aqueles que tiveram aquilo que nós chamamos de perda. Qualquer um que tenha feito a passagem, especialmente muito cedo, especialmente se for seu filho. E é por isso que você está no nosso show de cura, como você mencionou anteriormente, e é nisso que acreditamos. E essa é a cura do coração. Isso muda completamente, muda vidas. Então estou muito grato por você estar aqui e muito grato por você e o que aconteceu com você que podemos ouvir a respeito, que podemos sentir por você. E ao mesmo tempo, vemos qual era o nome da sua filha. Susan. Susan. E Susan está tão grata com você, minha querida. Talvez seja por isso que ela veio. É muito possível. Para empurrar você, para ajudar desta forma, ajudar esse planeta. Tudo isso é parte do plano. Nós não vemos como uma tragédia mais. Você sempre pode escolher seu ponto de vista. Do lado humano é uma tragédia. Do lado da alma, que presente. Sim, com certeza. Bem, eu acho que você trouxe tanta esperança para aqueles que esperamos estejam ouvindo a isto, que eles ainda estão conosco. Você não está só, você é amado. Essas são as mensagens de Cryon. E você demonstrou pessoalmente do que se tratam os ensinamentos centrais. Nós temos um Deus pessoal e amoroso que conhece o seu nome. Quando a borracha encontra a estrada, como se diz, isso é realmente verdade central. Última palavra para você, para nossos ouvintes.
que você é digno, é merecedor. Você não poderia ser não merecedor ou indigno. Se alguém disse alguma coisa menos do que isso, essa pessoa não estava desperta. Então sintonize com seu coração que já sabe a verdade. E esta é a mensagem mais curativa de todas. Eu acho que quando somos entrevistados, é isso que nós dizemos também. Nós realmente temos uma aliança de consciência. Muito obrigado por estar aqui. É uma honra. Muito obrigada, Susan.